você colocou para entregar hoje? No Moodle, eu coloquei para entregar, já venceu o prazo, né, desse primeiro exercício que eu me referi. Ele já venceu, não sei que dia que venceu, mas já está vencido. Mas eu abri ele de novo. Ah, sim. Só que ele vai vencer só no dia 8 agora. O que eu fiz foi o de. Foi o de roda livre. De outro Pois, de roda livre. aquele que tem dois circuitos, não é? Isso, isso. Eu Pois, achei que era para fazer ele, para entregar. não, era para fazer para entregar. Só Só que que, não apareceu para mim no Moodle, para entregar. tá, tudo bem. Mas hoje está lá, tá? Dá uma conferida lá e no Siga também, eu coloquei nos dois. Agora, tudo que eu colocar em termos de tarefa num, eu coloco no outro também, para não ficar com maus entendimentos aí. Tá Para legal? mim aqui no Moodle apareceu, onde eu clico para entregar, apareceu o exercício, só que não apareceu aonde eu deixo para entregar. Ah, sim, a entrega, né? Isso. Vou, tá, eu vou ver lá depois, tá? Beleza. Só para a gente não ficar gastando tempo aqui, depois eu olho lá. Bem, gente, então, o assunto de hoje, como eu já adiantei para vocês, é o retificador trifásico de meia onda. Então, vamos ficar a aula toda por conta dele. Apareceu aí, Chico? Sim, tranquilo, estou vendo. Beleza, tá. Então, esse é o assunto, tá? É um circuito que a gente estuda mais no aspecto didático que ele tem, mesmo porque ele não é assim, dos retificadores polifásicos, ele não é o mais usado. O mais usado são os de onda completa, porque ele, além da performance dele como conversor, né, ele ainda tem uma grande desvantagem, que ele coloca uma componente contínua muito grande no transformador, saturando o transformador e perdendo energia, porque isso produz o quê? O alargamento da curva de Ceres dos núcleos, né, dos transformadores. Já os de onda completa não tem esse problema, não. Mas ele é didático, né? É como tipo assim, um esquentamento para entrar no outro. Mas, se você entender esse aqui, você vai entender o outro com muito mais facilidade. Vamos começar lembrando alguma coisa sobre o sistema trifásico. Esse circuitinho que está aí mostrado é um circuito, é um banco de transformadores que estão ligados na configuração triângulo para estrela. São três transformadores iguais, ligados dessa forma aí. Ó. Observa os três primários, olha aí. Se você acompanhar o circuito, vocês vão ver que estão ligados na configuração triângulo. O triângulo, gente, é quando você tem a parte inferior do transformador ligado na parte superior, quer dizer, a parte sem bolinha na parte com bolinha. Né? Então, veja bem aqui, ó, a parte sem bolinha do primeiro com bolinha do segundo, a sem bolinha do segundo com a bolinha do terceiro, e a parte sem bolinha na parte com bolinha do terceiro, quer dizer, forma um circuito fechado. Né? E aí, cada ponto, chamado ponto de referência, que tem a bolinha, é ligado numa das três fases. Ó. Então, eu ligo uma fase aqui, outra aqui, outra aqui. Então, estarei ligando a cada primário, veja bem, ó, a cada primário, a tensão de linha do sistema trifásico, da rede elétrica trifásica. Por exemplo, no nosso caso aqui, a nossa rede tem uma tensão de 220, que é o caso do nosso laboratório, e na rede comercial. Então, eu estarei ligando 220 entre esse ponto e esse aqui. Então, cada enrolamento primário recebe 220. O secundário vai aparecer uma tensão que vai depender da relação de transformação de cada não, dos três transformadores, que é a mesma, né? Cada um tem a mesma relação de transformação. Né? O que é importante é que as três tensões aplicadas às três bobinas, elas estão defasadas entre si de 120 graus, o que quer dizer que, com o processo de transformação, eu tenho produzidas nas três enrolamentos, nas três bobinas secundárias, três tensões também defasadas entre si de 120 graus. Como os três transformadores são iguais, as três tensões geradas no secundário são iguais e defasadas entre si de 120, da mesma forma que o primário.
né? Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso ligar o secundário do jeito que eu quiser, pode ser ligado em estrela, em triângulo. Só que quando a gente vai instituir, vai implementar um retificador trifásico de meia onda, eu tenho que ligar em estrela, porque o retificador trifásico de meia onda, ele precisa de 3 tensões tomadas em relação ao neutro. E se eu ligar o secundário em triângulo, como está o primário, não dá para ter 3 tensões em relação ao neutro, né? Só 3 tensões. O triângulo ele não tem neutro, né? Em resumo, eu posso ligar o primário, os 3 elementos do primário, em estrela ou em triângulo, não faz diferença. Faz diferença em termos de valores, mas o secundário ele só pode ser ligado em estrela, tá certo? Isso aí é um assunto que eu creio vocês estudaram lá no circuitos elétricos, no segundo módulo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Nós estamos aqui para isso, antes de passar para frente. Se tem alguma coisa que vocês não ficou bem, né? Vale a pena a gente mostrar, revisar. Para esse retificador, tem como existir ele de tensão trifásica desequilibrada? Para esse tipo de matéria que a gente está estudando? Não, ele sempre vai ser equilibrado, porque você vai ver no final que a tensão que ele vai produzir em cada fase, uma igual a outra, e estão defasadas de 120 graus. Né? São ondas não senoidais em termos de corrente, mas todas as correntes podem ser decompostas harmonicamente, tendo uma fundamental cada uma, e elas estão defasadas de 120 e são iguais. Portanto, você pode considerar o sistema equilibrado. Tá certo? Ok. Momentaneamente, as correntes são diferentes porque elas estão defasadas de 180 graus, só isso. Quando tiver corrente numa das fases, você vai ver daqui a pouco, não tem corrente na outra. É diferente daquele sistema trifásico. Se eu não considerar as componentes harmônicas, fica diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver como sistema equilibrado, porque o sistema equilibrado, as tensões em cada fase, em cada elemento de carga trifásica, as tensões são senoidais, né, geralmente puras, porque aí vocês estarão considerando cargas resistivas ou cargas resistivo-indutiva, né, mas as correntes se mantêm, lá elas mantêm o formato senoidal e dá para você ficar bem dentro do que a gente entende de sistema equilibrado. Certo? Com relação agora, só uma coisinha, é a seguinte, olha, só para lembrar também, em termos de forma de onda, eu vou fazer o gráfico aqui, no plano cartesiano, usando as 3 ondas. Né? Nós temos aqui, nós estamos montando o gráfico. Olha, essa primeira onda aí, ó, ela se refere à tensão do ponto A em relação ao neutro. Isto é, daqui, ó, em relação aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, essa frescurinha aqui, é o Chico que me ensinou, tá, gente? Você vê, ó, do ponto A, acho legal pra caramba, em relação ao ponto B, para você enxergar melhor, aparece essa senoide. Do ponto B em relação ao C, é a senoide azul. E do ponto C, em relação ao mesmo ponto neutro, é a senoide, qual cor que está aí que não está enxergando? Vermelha, né? Isso. É? Eu sou meio ruim das cores, tá, gente? Entre outras coisas, né? Bem, então aí, ó, se eu colocar... se eu verificar as 3 formas de onda, vão aparecer essa aí. Só para ver se vocês estão lembrando, quais as expressões matemáticas para essas 3 ondas aí, senhores? Por exemplo, qual a fórmula para se calcular o valor instantâneo da tensão A? V máximo seno de ômega t. Por quê? Porque ela foi tomada como referência, cara. O zero dela está coincidindo com o zero do eixo. Então, é V máximo seno de ômega t. Se eu quiser calcular qualquer valor, é só empregar essa fórmula. Essa outra seguinte aqui, ó, ela está atrasada da primeira de 120 graus. Esse ângulo aqui, ó, daqui até aqui é 120. Então, é V máximo seno de ômega t menos 120. Certo? Já a terceira, a vermelha, ela está atrasada da segunda, 120, ou da primeira, ou em relação ao eixo, de 240. Portanto, é V máximo vezes seno
de ômega T menos 240. Então, essas são as expressões que a gente utiliza para calcular os valores instantâneos dessas três tensões. Agora vamos ao que interessa, como diz o outro lá, né? Vamos montar o retificador. Está aí o retificador. Observe que em cada fase é ligado um diodo, que é D1, D2, D3, e os anodos deles estão ligados em ponto comum. E esse ponto comum é um ponto da carga. O outro lado da carga está ligado no neutro. Isso é chamado de retificador de um caminho. Por quê? Porque a corrente ela sempre passa ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui. Ó. Ela não tem como passar de um diodo para o outro, né, de forma alguma, porque a própria ligação do diodo não permite isso, né? Porque eles estão, se olhar assim uma malha por aqui, ó, eles estão ligados, invertidos, em relação ao outro, né? A corrente só pode fluir daqui, ó. Ela não pode fluir, não tem como fluir daqui ou daqui, entendeu? É impossível, tá? Bem, agora, como que funciona isso? Né? Para você entender, você tem que referir essas, ficar usando essas três ondas aqui, porque elas vão indicar a variação de potencial em cada ponto em relação a um ponto comum. Se são tensões em relação ao ponto comum, eu posso comparar uma com a outra. Por exemplo, se eu comparo duas ondas, por exemplo, A e B, em qualquer momento aqui, por exemplo, no primeiro instante, ômega T igual a zero. Aliás, vou pegar um seguinte que fica mais fácil. Nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto, ele se refere a quê? A 30 graus. Em 30 graus, observe que a tensão A, cadê o mouse? Tem aqui, ó. A tensão A, observe, ela está subindo e naquele instante ela está com esse valor. A tensão B, cadê a B? Está aqui, ó. Ela está aqui embaixo, olha aqui, ó. Ela é negativa. Então, se eu comparar a tensão A com a tensão B, eu sei que a tensão A é positiva em relação ao neutro e a tensão B é negativa em relação ao neutro. Tá certo? Então, quem é que está ali em mais condições de fazer o diodo conduzir? É o diodo que estiver polarizado com potencial positivo, né? A regra é a seguinte: em qualquer momento, o diodo que estará conduzindo é o que estiver ligado na fase mais positiva naquele momento. Portanto, em ômega T zero, aqui, ó, a tensão A é zero. Não existe diferença de potencial desse ponto em relação ao neutro. Ela não existe naquele momento, ela não está com tensão nenhuma. A tensão C, olha aqui, ó, ela está com esse potencial aqui, ó, em relação ao neutro. E a tensão B está com esse potencial aqui de baixo, em relação ao neutro, negativo em relação ao neutro. Então, A em relação ao neutro é zero, B em relação ao neutro é negativo e C em relação ao neutro é positivo. Né? Apesar da tensão A, aliás, a tensão C, desculpe, ser exatamente igual à tensão B, uma é positivo, outra é negativo. Né? Diodo que vai conduzir é que estiver ligado no positivo, que é o D3. Então, nesse primeiro momento aqui, quem vai estar conduzindo é o diodo D3. Dessa forma, a corrente vai passar por aqui. Olha o caminho dela. Olha o caminho. Olha. Vou seguir exatamente por onde ela vai passar. Sai da fase C, sentido convencional. Entra aqui, passa pela carga e retorna por onde? Por aqui. Ó. Forma um circuito. É como se fosse um retificador monofásico de meia onda, porque só tem um diodo conduzindo e os outros não estão conduzindo, eles são invisíveis ao circuito, você não está enxergando, eles não estão fazendo nada. Isso acontece até esse ponto aqui. Ó. Nesse ponto aqui, nós temos duas tensões iguais. A tensão C, a vermelha, e a tensão A, que terá aumentado a partir do zero, e nesse momento as duas são iguais. Quer dizer, o potencial A é igual ao potencial C. Esse potencial aqui é igual ao potencial daqui. O que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque não vai haver diferença de potencial entre o anodo e o catodo desse diodo. Os dois estão com o mesmo potencial. Mas no instante, imediatamente após esse momento, o potencial de A fica maior que o potencial de C. Né? Considerando diodos ideais, né, basta que um fique maior que o outro para o diodo ser considerado polarizado diretamente. Então, o diodo da fase A, isto é, o D1, ele fica polarizado diretamente e entra em condução.
Considerando o diodo ideal, quando ele entra em condução, é um curto-circuito, então ele transporta para esse lado aqui, ó, o potencial dele, que é maior do que o potencial do C. Observa, o A é maior que o C. Isso polariza reversamente esse diodo, porque ele está com positivo dos dois lados, só que o positivo do A é maior que o positivo do C. O positivo do catodo é maior que o positivo do anodo. Então, o diodo sai. Então, um entra, o outro sai. Quando esse entrou, ele assume a corrente na carga. E a corrente vai passar por aqui. Ó. Então, já temos um outro retificador monofásico. Sai o que estava e fica esse. E assim sucessivamente, gente. De forma que nós vamos ter aqui, ó, de 0 a 30 graus, é D3 que está conduzindo. Então, a tensão na saída é a fase C, em relação ao neutro. Desse ponto até cá na frente, até esse aqui, ó, que é 30 mais 120, isto é 150 graus, o que vai acontecer? O diodo D1 vai conduzir, ele joga a tensão A aqui, ó, o potencial de A aqui, em relação ao neutro, né? O terra está no neutro. Então, fica A em relação ao neutro, isto é, a tensão de fase A, que é essa onda vermelha aqui. Ó. Quando chega aqui, aquela mesma história, dois potenciais iguais, A e B, nada acontece, mas logo depois o B fica maior que o A, entra D2, porque o B é maior que o A, desse lado aqui tem o A, do lado esquerdo tem o B, B maior que A, polariza diretamente o diodo, ele entra e corta o A, e fica conduzindo até que aconteça algo no sentido de polarizá-lo reversamente, que vai acontecer aqui. Ó. É o C que entra e corta o B. Então, isso aqui é uma sequência, né, de chaveamentos, né? É um entrando, tirando quem estava, depois quem entrou sai porque o terceiro entra, e assim sucessivamente. O que vai acontecer, então, é que na saída eu vou ter uma onda que é essa aqui. Ó. Isto é essa que eu estou pondo aqui agora, tá vendo? Essa onda que eu coloquei mais grossa aí. Essa é a forma de onda da tensão na saída. Olha bem, esse aí é um retificador de meia onda. Um retificador de meia onda que apresenta uma tensão na saída que fica variando entre o pico da onda e a metade do pico. Ela nunca chega no zero. Se eu comparar essa onda com um retificador irmão dele, vamos chamar assim, de meia onda, né? Olha só a diferença. Se fosse monofásico, olha a onda que apareceria na saída. Siga o cursor aqui, ó, que vocês conhecem bem. Isso num período aqui, ó. Não é isso? Apareceria esse semiciclo aqui e zero. Quer dizer, ficaria uma onda com grande ondulação e um grande intervalo sem tensão na carga. Isso no retificador monofásico de meia onda. O similar dele, ou o parente dele trifásico, que é esse aí, a onda nunca chega no zero. Aí, eu pergunto, aliás, não vou perguntar agora não, quando a gente for falar do onda completa, essa pergunta vai ter mais cabimento, se eu não esqueço não. Bem, gente, essa área aí, ó, colorida aí, é a área que eu vou utilizar para calcular o valor médio da tensão na saída, porque ela é a área abaixo da curva de tensão na saída, entendeu? Então, calcular o valor médio é simples, é só calcular essa área aí, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas antes disso, mais um passo aí, que é mostrar as formas de onda de corrente. Vamos desenhar nesse plano cartesiano aqui as formas de onda de corrente. Aí eu vou marcar aqui, ó, os intervalos notáveis, que são os intervalos entre os pontos de comutação. Quer dizer, 30 graus, 150, 150 mais 120, etc. Porque cada intervalo aqui, ó, equivale a 120 graus. Por quê? Porque são intervalos iguais e um período tem 360 graus, e nesse período de 360 graus tem 3 calotinhas dessas aí iguais. Então, cada uma vai dar 120, né? Ou então, se você quiser ver melhor, sei que aqui é 120 graus, aliás, é 30 graus, desculpe. Esse aqui, ó, se você pegar essa senoide aqui, você sabe que aqui nela é 150, né? Então, de 30 até 150 dá 120 graus. E isso é válido para todas as senoides, seja A, B ou C. Bem, nós sabemos que o diodo da fase A, que é o D1, ele conduz quando a fase A for mais positiva. Os valores instantâneos dela forem maiores
positivamente falando, do que as outras. Então, o diodo D1 conduz daqui até aqui. Ó. Se a carga for puramente resistiva, que é o caso, a forma de onda de corrente nela é exatamente igual à forma de onda de tensão dividido pela constante R. Então, tem a mesma forma geométrica, que é essa aqui. Ó. Essa onda aí ó, se refere ao gráfico, né? Ele está identificando a área de corrente que é devido a D1. Essa outra aqui, ó, que é o B, devido a D2, e essa terceira devido a D3. Então, essas três ondas aqui, ó, com três cores diferentes, estão representando as três correntes. Observe que quando tem corrente de um diodo, não tem nos outros diodos. Né? D1, no período que ele está conduzindo, só passa corrente por ele. Obviamente, porque os outros dois estão polarizados reversamente, assim como qualquer outro diodo, quando tiver corrente lá, só aquele outro diodo que vai estar conduzindo. Tá claro, gente? Tem alguma dúvida aí? Observe esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, é aquele pedacinho que o diodo D3 está conduzindo, né? Porque o período de fato mesmo que eu estou considerando aqui, ele começa aqui, quando ele começa já tem um diodo conduzindo. Né? E ele termina, cá na frente, vamos pegar um ciclo aqui, onde que tem o 2π, que termina aqui o período. Faltaria um pedacinho aqui, ó, da forma de onda de D3, mas ele está aqui antes. Né? Tá certo? Agora, vem uma coisa que eu acho muito interessante, a gente verificar a forma de onda nos terminais de cada um diodo. Isto é, se você colocar o osciloscópio entre anodo e catodo de cada diodo aqui, qual a tensão que ele iria mostrar? Vamos vê-la. Só que vai ter um detalhe aqui. Ó. Quando eu quiser ver a tensão nos terminais de um diodo, eu vou raciocinar da seguinte maneira. Quando eu quero ver tensão num diodo, o polo vivo do osciloscópio tem que ser ligado no anodo. E o terra, o GND, no catodo. Por quê? Eu quero ver a tensão do anodo em relação ao catodo. Isso é convenção. Tá? Eu sempre quero ver do anodo em relação ao catodo. Nesse caso, imagina que o polo vivo do osciloscópio está ligado, quando eu quiser ver a tensão no D1, ele está ligado na linha A, ou fase A, tá certo? E o terra está ligado aqui, ó. Então, ele vai mostrar o quê? A tensão de A em relação ao que chegar no terra, ao que chegar aqui, ó. E o que vai chegar aqui? O potencial da fase do outro diodo, que não D1, isto é, de D2 ou de D3, que estiver conduzindo em cada momento. Então, eu tenho três situações. Quando o D1 estiver polarizado diretamente, quando eu analisar um período todo, né, eu vou ter essas três situações. Quando o D1, digamos que eu queira ver a tensão no D1, quando o D1 estiver polarizado diretamente, é zero, eu considero um diodo ideal. Quando ele estiver polarizado reversamente, vai ter um outro diodo polarizado diretamente. Não vai ter um caso aqui de não ter ninguém conduzindo. Bem, se D1 não está conduzindo, só pode ser D2 ou D3. Se D2 estiver conduzindo, ele coloca o potencial de B, já que ele é um curto-circuito, onde está o terra do osciloscópio. Se for D3, ele vai colocar o potencial de C no terra do osciloscópio. Então, o osciloscópio vai mostrar, ou vai aparecer nos terminais de D1, é a tensão A em relação à tensão B e a tensão A em relação à tensão C, conforme o momento que eu estiver considerando. Como eu vou desenhar o mapa, a forma de onda, aliás, eu vou ter essas situações todas acontecendo num período. Bem, se eu vou ver, se o osciloscópio vai mostrar aqui a tensão AB e AC, eu vou ter que fazer um mapa aqui com as tensões de linha, que são as tensões VAB, VBC e VCA. Né? Essas tensões que eu estou mostrando até agora aqui, anteriormente, tensão fase neutra, eu as utilizei porque quando um diodo estiver conduzindo, a condução dele joga lá para a carga a tensão da fase em relação ao neutro. Então, é fase neutra. Por isso que eu coloquei aqui a tensão fase neutra. Só que agora, vendo no diodo, seja D1, D2, D3, eu vou observar a tensão fase-fase. E tensão fase-fase, no sistema trifásico, vocês sabem que ela é igual à tensão fase neutra vezes raiz de 3. Ela é maior, raiz de 3 vezes maior. E elas não estão em fase com as tensões
fase neutro, elas estão defasadas. E para eu saber qual, eu tenho que montar o diagrama fasorial ou vetorial dessa situação. Tá? Não há necessidade de fazer isso agora. Eu vou considerar que já está feito, que você já sabe. Entendeu? E já vou desenhá-las aqui. Ó. A primeira delas que eu vou desenhar é essa aqui. Ó. Essa é a tensão AB, isto é a diferença de potencial que aparece de A para B. Se eu colocar um osciloscópio de A em B, vai ver essa senoide aqui. A outra senoide é a BC, isto é, a tensão de B para C. Veja bem a referência, hein, gente. VAB, VBC, é a primeira letra em relação à segunda. Isso é importante. E a terceira senoide é a tensão VCA. Então, siga a sequência AB, BC e CA. Então, elas estão aí. Se vocês quiserem desenhar essa onda aí, basta pegar o valor de pico da tensão fase neutra, multiplicar por raiz de 2, raiz de 3, o valor de pico de uma e multiplicar por raiz de 3, multiplicar por raiz de 3, eu tenho um pico da fase-fase. E descubro, através do diagrama fasorial, qual que é a defasagem que elas possuem em relação às tensões fase neutra. Né? Um dia, se vocês quiserem, eu posso preparar uns gráficos e mostrar para vocês como faz. É tipo uma revisão do circuito elétrico. Bem, então nós temos aqui as 3 tensões, né? Só que vocês vão ver que eu vou precisar de mais tensões aqui, que são as próprias tensões desenhadas com referencial invertido. Por exemplo, além de precisar de VAB, eu vou precisar de VBA. Qual que é a diferença de VAB e VBA? A tensão VAB é uma senoide tomada do ponto A em relação a B. A tensão VBA é a mesma senoide, só que eu estou tomando do ponto B em relação ao ponto A. Então, é a mesma onda desenhada ao contrário, que no caso é essa aí. Ó. Assim como o BC e o CA. Então, eu desenhei 6 ondas aí. Ó. Não é para complicar, nós vamos precisar de conhecer essas 6 ondas, usar essas 6 ondas se eu quiser desenhar os diagramas de todas as tensões em todos os diodos. Tá? Mas na realidade só tem 3 ondas aí, é AB, BC e C, AB, BC e CA. E elas próprias desenhadas com referencial invertido. Bem, então vamos fazer o seguinte, imagina que eu vou colocar o osciloscópio aqui, ó, e vou observar a tensão. Opa, já está certa a onda aí. Vou desenhar a tensão no diodo D1. Já está aí, deixa. Tá certo? Polo vivo aqui, GND aqui. Como eu disse, quando esse diodo estiver conduzindo, é 0. E eu sei que esse diodo vai conduzir desse ponto até esse aqui, ó. Então, nesse intervalo, a tensão é 0. Eu já coloco o 0 aqui, ó. Certo? Porque o diodo eu sei que vai conduzir daqui a aqui. No resto do tempo todo, o resto dos períodos aí, o resto do período, né, se eu estiver considerando só um dos períodos, eu vou ter a tensão do A em relação ao diodo que estiver conduzindo. Por exemplo, nesse primeiro instante aqui, ó, quem está conduzindo é o diodo que estiver ligado na fase mais positiva, que é a fase C. Então, quem está conduzindo é o D3, que pegou a tensão C, além de ligar na carga, obviamente, ligou ela no cátodo desse diodo aqui. Tudo é o mesmo ponto. Então, vai aparecer AC. O osciloscópio vai mostrar AC, o diodo vai enxergar AC. Aí eu procuro o AC aqui, ó. Cadê o AC? O AC, olha o AC aqui, ó. E desenho o AC naquele primeiro intervalo. Então, o que eu fiz? Eu desenhei o AC naquele primeiro intervalo. Aí o diodo A entra e fica 0 até cortar. Quando ele corta, quem que entra? É o B. Se é o B, fica VAB. Eu procuro o AB, cadê o AB? Já sei que está aqui, né, cara? O AB é essa aqui. Pode confirmar ela aqui, ó. O AB aqui. Ó. Então, o que eu faço? Nesses 120 graus seguintes, eu marco a tensão AB. Assim como esse próximo intervalo é a tensão AC. Por quê? A C não, é essa aqui, ó, que é, só ver aqui, ó, é o AC. Por quê? Deixa eu parar para pensar aqui, que eu cansei aqui. Então, nesse intervalo aqui, ó, foi o AB, por quê?
é o B que conduziu. Então, voltando à minha seriedade aqui, eu voltei para a linha de novo. Ó. Vai ser sempre A em relação a B ou A em relação a C. Né? O primeiro foi A em relação a B, porque D2 está conduzindo. Agora vai ser A em relação a C, porque o D3 está conduzindo. Então, eu pego o AC aqui. Ó. Deu VAC, entendeu? Então, aqui, ó. VAC porque o D3 está conduzindo. 0 porque o D2 está conduzindo. VAB porque é o... Aliás, D1 está conduzindo. D1 está conduzindo. Oi? Fala de novo aí que eu não ouvi, não. Isso é importante. Essa análise é importante. Professor, Oi. não estou vendo a tela. Eu estou com não estou vendo a tela compartilhada, não. Tem como você compartilhar, compartilhar a tela de novo, só para ver se atualiza? Fazer um favor? Tá, vou fazer assim, pode deixar. Deixa eu puxar o Teams aqui de novo, tá? Descompartilhou? Você quer atualizar seu computador aí, né? E agora? Espera um pouco. Alguma coisa que eu me conecto. Eu vou esperar um pouquinho. Não, é porque às vezes... Não, eu espero aqui. É porque às vezes não atualiza na hora mesmo. Não? Vou atualizar de novo, olha. Tá. De novo. Atualiza, você deixar mais entrar de novo. Pronto. Vamos lá. Se você tiver problema, sai e entra de novo, aí você me fala que eu... Aqui tá normal, Ari. Tá. Beleza, então tá. Vamos voltar lá, então. Só que eu dei uma bobeira, vamos voltar no começo aqui. Está indo bem aí? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Importante acompanhar o raciocínio, isso não é complicado não, tá, gente? O Teams de noite é péssimo, né? Olha aqui, eu não estou ouvindo vocês falarem, não. Espero que vocês estejam ouvindo eu falar. Professor, pode continuar tranquilo, professor. Você faz um favor, coloca no chat aí, o Chico me fala as dúvidas que vocês estão... Aquele que não estiver sendo ouvido, às vezes alguém está falando e eu não estou ouvindo. Se eu ouvir, eu atendo. Se eu não ouvir, não tem jeito. Se o Chico me falar, fica mais fácil. Ele tem ajudado muito nisso aí. Gente, não tem pergunta nenhuma. Tá, então estou entendendo o que vocês entenderam, tá? Então, essa forma de onda aqui é a tensão que aparece nos diodos. Agora, é importante a gente conhecer, gente, porque, olha só, ela tem uma indicação aqui, ó, chama de P e V, pique inverso e voltagem. Observe que ela é uma tensão negativa. Se eu estou analisando do anodo em relação ao cátodo e ela está no quarto quadrante, quer dizer, ela é negativa, significa que é uma onda que mostra o que está acontecendo com o diodo no sentido da polarização reversa dele. E essa parte que está de baixo aqui, ó, é o maior valor de tensão reversa que o diodo suporta, ou que se aplica a ele, não que ele suporta, né? É que o circuito aplica sobre ele. E essa tensão é a tensão de pico da tensão fase-fase. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se a tensão de entrada aqui, ó, de entrada que eu falo do sistema retificado, né, tensão secundária do transformador, imagine que essa tensão é 127 volts, vezes raiz de 3 dá 220. Então, a tensão fase-fase é 220. O pico, esse pico aqui, é 220 vezes raiz de 2, porque o valor eficaz vezes raiz de 2 é o valor de pico. Então, esse diodo vai ter que suportar quanto? 320 vezes raiz de 2, faz a conta aí, dá mais de 400, né? É uma tensão bem alta. Né? Projetar ou definir as características do diodo, dos 3 diodos, você precisa, no mínimo, de 3 coisas. Qual que é a tensão reversa máxima que vai ser aplicada a ele, para saber que ele não vai produzir avalanche, não vai acontecer avalanche. Tem que usar um diodo com tensão reversa maior do que aquele valorzão lá, né? Tipo, no mínimo, 1 vez e meia, se quiser pôr mais segurança, põe mais aí, 2, 3 vezes mais. Não precisa gerar tanto, não, 1 vez e meia tá bom.
E o segundo é a corrente média do diodo. E a terceira é a corrente eficaz do diodo. Com esses 3 parâmetros, você já está razoavelmente preparado para saber qual diodo que você vai pôr aí. Na falta dos 3, ou de um dos 3, não arrisca, não. Principalmente os valores médios, né? Principalmente qualquer um deles, né? Esses são os 3 mais importantes, não vão ser bonzinho, não. O pico, se for desrespeitado, vai queimar por sobretensão. O valor eficaz e médio pelo mesmo motivo. Vai queimar, não por mesmo motivo, vai queimar porque vai sobrecarregar em termos de calor. Deixa eu lembrar qual que é a próxima. Os cálculos. Beleza, cálculos aqui. Então, só monitorando o tempo aqui. Ó. Nós vamos calcular, mostrar como é que calcula os valores médios e os valores eficazes de tensão e corrente. Observe essa figura aí. Ó. Essa figura é que a gente utiliza para calcular esses valores. Observe que ela representa uma calota daquelas 3 calotas que tem lá. Se eu estiver calculando valor médio de tensão, entenda que essa senoide que está aí é a senoide da tensão, né? V máximo seno de ômega t. Se for para calcular a corrente, é a mesma coisa, só que os valores são divididos pela resistência. Então, eu estarei falando em corrente. Aí seria I máximo seno de ômega t. Tá certo? Apesar de que, vou voltar lá, ó, eu tenho 3 senoides, né? A primeira calota se refere à condução de 30 a 150. A segunda calota é de 150 até 150 mais 120. Mas se eu estiver olhando só aquela senoide B, é 30 graus para aquela senoide, que é o primeiro ponto que eu vou calcular, que eu vou utilizar para calcular a área, até 150. Então, eu não preciso de fazer isso. Basta eu considerar uma senoide só, calcular a área equivalente a uma calota e multiplicar por 3, que aí eu tenho a área total. Né? Apesar que eu posso simplificar mais ainda. Se eu estiver considerando o período de 0 a 2π, eu vou ter 3 calotas iguais. Então, calculo, conforme eu disse, uma área, multiplico por 3 e divido pelo período. Aí eu tenho o valor médio da tensão. Mas eu posso também considerar que eu tenho ciclicamente essa onda aqui. Ó. Que onda é essa? Essa onda aqui ó, é uma onda com período, com a frequência, 3 vezes maior que a frequência da rede. Porque para cada período da rede, da tensão da rede, eu tenho 3 iguais. Então, eu posso usar, se eu quiser, em vez de usar calcular uma onda, multiplicar por 3 e dividir pelo período, que é 2π, eu calculo uma delas e divido pelo período dela, que é π sobre, que é 120 graus, né? Isto é 2π sobre 3. Entendeu? Dá na mesma, o resultado é o mesmo. Tá? Eu vou calcular aqui, ó, considerando a situação mais comum, que é o período 2π, e multiplicar por 3. Aí a expressão matemática fica essa aí, ó. Tensão média é igual, veja bem, é 1 sobre 2π, né, vezes 3, para eu calcular 3 ondas iguais, de quê? Da integral da função V máximo seno de ômega t, entre π sobre 6, entre esse ponto aqui, ó, até 5π sobre 6, que equivale a 150 graus, e como equivale a 30 graus. Eu estou usando o π, mas se eu quiser usar graus também dá, aqui ficaria 30 e aqui 150, entendeu? E qual que é a função? VA máximo seno de ômega t. Lembrando que isso aqui, ó, eu estou considerando essa função, né? E eu até coloquei isso aqui para lembrar, porque ó, na expressão matemática eu estou usando VA, a tensão da linha A. Mas a tensão da linha A igual a tensão da linha B, igual a tensão da linha B. Eu vou simplesmente chamar VA, eu estou usando a tensão da fase A, mas vou chamar VA de VO, tensão da saída. Porque quando o diodo estiver conduzindo, a tensão VA está na saída. Então, esse pedacinho de senoide que eu estou usando aqui, ó, considerando aqui, é um pedacinho de VA, mas poderia ser um pedacinho de VB ou um pedacinho de VC, tá? Desde que eu utilize os intervalos certos aqui, os pontos certos, né, de início e final.
Tá? Eu uso o VA porque o VA é usado como referência. O 0 graus dela é o zero do eixo. Assim como o 30 graus é o 30 graus do eixo, ou π/6 ou 5π, fica mais fácil, né? Já dá mais direto. Isso porque as três ondas são iguais. Bem, resolvendo a integral, fica dessa forma aqui. Ó. Integral de seno, você sabe que é menos cosseno, né? Que é resolvido nos limites de integração, que são π/6 e 5π/6. Eu não vou fazer isso porque vocês já sabem fazer, né? E que uma coisa que é importante colocar é o seguinte, o resultado é esse aqui, integrando, resolvendo essa integral aqui, lá na nossa apostila está lá o passo a passo, se vocês tiverem dificuldade. Chega-se a essa expressão aqui, ó, e ela tem uma coisa interessante, ó, a tensão média é igual a 1,17 vezes a tensão de entrada. Essa aqui é source, né? O que isso está dizendo? Que a tensão média é uma constante vezes o valor da tensão de entrada. Esse 1,17 é característico dessa topologia, desse tipo de retificador. Não tem como ser diferente. O que você pode mudar nesse retificador é o valor da tensão de entrada. Você não pode mudar mais nada, já que ele não é controlado. Então, se você sabe, guarda essa fórmula aqui, ó, sabe e guarda essa fórmula, quer calcular o valor da tensão na carga, pega 1,17 e multiplica pelo valor da tensão de entrada, simples, sem problema nenhum. Isso é tirado dessa expressão aqui. Da mesma forma, para calcular a corrente, já que a carga é puramente resistível, eu estou falando de carga puramente resistível, hein? Eu vou pegar o valor da tensão e dividir pelo resistor, que vai dar isso aqui, ó. Essa expressãozinha aqui. Aliás, essa expressãozinha aqui, ó. Vou voltar aqui, essa aí. Ó. Essa aqui já é a expressão para calcular a corrente média no diodo. A corrente média no diodo é 1/3 da corrente média na carga, né? Vamos voltar aquela figura lá que vocês vão... Aqui, ó. A corrente média na carga é a soma de 3 correntes. Logo, em cada diodo é 1/3 dela. O que eu fiz lá foi calcular essa área aqui e dividir pelo período, né? Só que cada diodo tem as correntes em cada média, né, em cada diodo, elas são iguais. Instantaneamente não, mas em termos de média, sim. Instantaneamente não, por quê? Porque quando um diodo estiver conduzindo em um dado momento, os dos outros é zero. Mas a média é zero, por quê? Porque cada uma corrente de cada um diodo tem a mesma área. Aí eu faço a pergunta aqui que já está no finalzinho, né? Como é que vocês calculariam o valor médio da tensão do diodo, gente? Se eu der um problema, se aparecer um problema desse amanhã para vocês resolverem até a próxima aula, como é que vocês calculariam? Calcularia essa área aqui, ó. A tensão média nos terminais de diodo. Seria a tensão inversa? A tensão média do diodo? Como é que você calcularia? Qual que seria a expressão dela? Isso é divertido, hein, gente? É um desafio para vocês. É só olhar a área aqui, calcular a área. É integrar a função. Você vai ter 3 áreas a calcular aqui, ó. Num período você tem 3 áreas. Uma é 0, então, beleza, essa aí você já ganhou, vai calcular uma coisa que é 0. A área que vem desse ponto até esse aqui, ó, é a segunda função. A área que vem desse ponto, dessa próxima senoide, até esse aqui, ó, certo? Só que tem um detalhe. Esta área aqui, ó, é igual a essa aqui, ó. São exatamente iguais. No fundo, você tem que calcular só uma área. De qual área? Dessa senoide aqui, ó. Por exemplo. Né? Só que essa senoide aqui, olhando só para ela, esquece todo o planeta, eu vou calcular a área equivalente a 180 graus, olha bem, essa senoide aqui que eu estou considerando, o primeiro ponto que eu quero usar para calcular a área é 180 graus, não é, cara? Olha o pico positivo, ela chega no 0, olha 180 aqui. Que ângulo é esse dela, daquela senoide? 270, concorda? Aqui não é 270? Por quê? Se você continuar seguindo aqui, só um pouquinho. Se aqui é 180, é só pôr mais 120, né? Não é isso?
cada intervalo é 120. Eu posso ter até errado a conta aqui, mas eu vou fazer junto com vocês. Ó. Eu sei com certeza que, olhando essa senoide azul, que eu preciso aqui para calcular a área, eu sei que aqui é 180. Até aqui ó, tem 2 intervalos de 60. Então, é 180 mais 60 dá quanto? 240. 240 mais 60 dá quanto? 300, não é isso? Então, eu falei uma maior bobagem aqui. Eu falei para integrar até 270, não. Até 300. Isso está provando que eu não decoro nada, né, gente? Eu gosto de viver perigosamente, viver na hora. Então, olha aqui. Se eu integrar essa função aqui, ó, essa senoide azul, de 0 graus até 300 graus, eu calculo essa área. Se eu multiplico ela por 2, eu tenho a soma dessas duas áreas. Se eu somo com 0, eu tenho a soma das 3. E se eu divido pelo período, eu tenho o valor médio. Aí você vai falar, mas aqui é 180. Se eu olhar para a senoide AB, é 180. Eu não preciso de usar o que o plano cartesiano está me mostrando, qual seja, que é 30 mais 60, que dá 90, mais 60, que dá 90 mais 150. Né? Não preciso, porque eu vou integrar uma função genérica, V máximo seno de ômega t, de 180 até 300. Entendeu? Não precisa de ficar catando ângulo aqui, não. Basta olhar uma e pronto. E calculou a tensão média num diodo, é igual para todos os outros diodos. Entendeu? Eu vou dar isso como exercício amanhã para vocês quebrarem a cabeça. Bem, vamos agora ao valor eficaz. Tem tempo ainda? Vocês têm aula depois? Professor, Oi, filho. última coisa, rapidinho. É que você foi para calcular aquela área que estava ali em amarelo, aquela lá dos 180 graus, né? Mas é que, tipo, a área dela, isso. Tá, a senoide, ela, se você seguir a linha do azul, é que, digamos, você calcule essa parte negativa do azul, né? Mas perto dela, ela parece formar um biquinho, né? A gente só vai calcular a área do primeiro biquinho, mas depois do segundo biquinho não vai ter como calcular. Como é que calcularia? Do segundo biquinho é igual. É só multiplicar por 2, né? É só multiplicar por 2. Mas digamos que você queira calcular. Vamos lá. Você olha a onda do segundo biquinho, entendeu? Que é essa onda aqui, ó. Essa onda, você começa aí nesse ângulo dela e termina nesse aqui, ó. Que ângulo é esse da forma de onda dessa onda aqui, ó? Que onda é essa aqui? VAC. Né? Olha aqui, ó. VAC 0, 180. Que ângulo você falou que é esse aqui? Pode 90? falar. 90? 90 graus. Não, 90. Eu acho que é. Não, vocês vão ter que praticar mais aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa onda aqui, ó, é a onda responsável por essa calotona aqui, né? Essa onda, olha só ela aqui. Aqui já é, olha bem a onda, aqui já é 180 dela. Então é 180 mais quanto? Cada divisão aqui é 60 graus, tá? Aqui, ó. Então é 180 mais 60, que dá 240. Então, para essa onda AC que eu tô usando, eu vou integrar de quanto que eu falei? 240? Até quanto? Até que ângulo é esse? Não, 240 mesmo. Que ângulo é esse? Isso dá 360. 360. Então, 360? E dá a mesma coisa. Se você fizer o processo e calcular, vai dar o mesmo valor que você calculou quando usou essa onda aqui, ó. São 2 valores iguais, mas basta calcular um multiplicar por 2. E o detalhe, vai dar negativo. O resultado da integração dá negativo, entendeu? Mas vamos parar aqui. Vamos parar aqui, na aula que vem a gente continua exatamente desse ponto, tá bom? Tá legal? Eu não posso entrar na aula do outro professor, não. Se eu pudesse, eu teria prazer de continuar, mas hoje passou muito rápido. Tá legal? Não tem nenhuma pergunta não, Ari, até agora. Mas eu tenho uma a fazer para você. Você não me lembrou da chamada, Chico? Eu ia te falar agora, pessoal, não esquece não da chamada. Ari, não esquece da chamada, não. Pronto, beleza. Professor. Obrigado por me lembrar. Eu só fiquei com uma dúvida na fórmula lá que você colocou VS máximo nos slides mais para frente.
Você colocou VS máximo, aí mas na fórmula que você achou 1,17. Você está enxergando aqui desse jeito? Isso, é nas fórmulas, nos slides mais para frente. Você colocou 1,17, aí você colocou VS e RMS. Aí. Esse caso seria VS máximo, não? Não. Ou é RMS mesmo? É porque tem todo um processo aqui de algébrico, né? Que você vai simplificando e tal, que chega nesse valor. Aham. Tá Que certo? no vídeo que eu vi, o cara acompanhou essa integral desde o início, onde você colocou VA lá, e colocou VA eficaz. Aí eu fiquei confuso agora. Eu tenho que lembrar que aquele vídeo que eu postei para vocês, Isso. eu vou dar uma olhada lá, mas o certo é isso aqui, né? Que você tem que pegar a expressão, né? A expressão é V máximo de OMT. Ele deve ter feito alguma coisa lá que eu não sei o que é. Ele só colocou o Vmax como sendo VRMS vezes raiz de 2. Eu acho aí que foi. Já chega lá embaixo simplificado já. Então onde está o VS já é com a mistura no raiz de 2. Aí já posso considerar RMS. Onde o Ari colocou Vmax, já é VRMS vezes raiz de 2. Tá, entendi. Aí chega lá embaixo já simplificado. Acompanha lá de novo, que você vai ver isso que o Chico está falando, porque cada pessoa demonstra isso de uma maneira diferente, do jeito que acha mais fácil, né? O que ele fez lá, então, para deixar claro o que o Chico falou aí, né, Chico? No lugar de VA máximo aqui, ele usou VA eficaz, VRMS, vezes raiz de 2. Provavelmente com isso aí ele conseguiu simplificar mais fácil lá, porque a gente usa muita raiz de 2 e raiz de 3 nesse negócio, porque esses ângulos notáveis aqui, ó, π sobre 6 e 5π sobre 6, eles estão muito relacionados com a raiz de 3 e raiz de 2, sabe? Às vezes a raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e tal. Então, quando você usa esses elementos, esses ângulos notáveis, né, essas relações notáveis, fica mais fácil você fazer corta aqui, corta ali e simplifica, entendeu? Aí, de qualquer forma, chega nessa expressão aqui. Tá certo? Tá certo. Beleza? Na aula que vem, nós vamos fazer isso aqui, ó, valores eficazes. Tá certo? É a mesma coisa, só que usa a expressão para valor eficaz. E depois a gente dá mais uns exercícios para vocês pensarem. Tá certo? Ok. Professor, eu tenho uma dúvida. Se eu tiver um retificador trifásico de onda completa, V0 vai ser igual a tensão de linha? A dúvida é isso? Só que no caso lá, vocês vão ver depois, tem uma diferença na expressão. Tá? Lá você vai usar a tensão de linha, mas essa constante aqui é diferente lá. Entendeu? Essa constante aqui, ó, ela é função exclusiva da topologia do retificador trifásico de meia onda. Ela chegou a essa constante em função disso. No retificador trifásico de onda completa, tem duas diferenças aqui. É 1,35 no lugar de 1,17, e o VS aqui, ó, o VS aqui é fase-fase, e esse VS aqui, ó, é fase neutro. Por quê? Porque a tensão na saída do retificador de meia onda é fase neutra, cara. A tensão que você considera é fase neutra. No de onda completa é fase-fase. Você vai ver que lá no uso neutro e a tensão que é jogada para a saída, que é retificada, além de ter uma topologia diferente, ela tem 6 ondulações, ela é fase-fase. E o fato de ter 6 ondulações simplesmente muda aquela constante de 1,17 para 1,35. Tá? Aí a gente explica melhor lá para vocês. Entendeu? Mas lá é isso mesmo, é fase-fase. Um pouquinho maior, em vez de ser 1,17 a 1,35, porque também a área fica maior, né? A área fica mais plana, a figura fica mais plana. Beleza? Beleza. Falou, gente. Então, um abraço, até a próxima, tá? Até, professor. Boa noite. Você também. Até, um abraço, Ari. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa aula lá com o Rodrigo. Rodrigão. Obrigada. Valeu. Hoje nós passamos 10 minutos, Chico. O Rodrigo vai xingar lá. Não, mas foi só as perguntas, né? Mas foi bom, a aula né? já tinha acabado, na verdade. Eu falar nisso. Foi. Esqueci de parar a gravação para variar.